gente vem hoje fazendo aí uma série de vídeos e a gente vai procurar cada vez mais aí tá falando sobre esse universo aí de micro-orquídeas e principalmente assim, a gente fala micro-orquídeas, né? Mas a informação que a gente tem muitas vezes aí na internet tem muita informação a respeito de orquídeas, mas assim, muitas vezes quando a gente começa a pesquisar, como vocês sabem, eu moro aqui próximo do aeroporto, tá, gente? Então assim, às vezes vai passar um avião, dá uma oscilação aí na transmissão, mas vamos lá, vamos continuar com a nossa apresentação. E hoje, infelizmente, a cabeceira, né, tá inversa, então assim, em vez de estar decolagem para esse lado, tá decolagem. Bom dia, Reginaldo, aí seja bem-vindo. Então aqui a frequência de voos, né, vai ser maior aqui, ou da interrupção através aí dos aviões. Mas vamos lá. Então normalmente a gente já vem falando um pouquinho sobre a manutenção, então assim, a informação que hoje tem sobre as orquídeas, de um modo geral, quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais em termos de conhecimento, a gente vê que, na verdade, se fala muito do mesmo, né? Então, o que alguém falou no passado que se considerava como uma verdade, hoje vem se repetindo. Então, normalmente, as informações às vezes são um pouco controversas, vamos se dizer assim. Ô Sérgio, tudo bom? Como é que você tá? Saudade de você, cara. Vou te visitar em Blumenau. Aí para esse mês agora de março, tô indo aí para Santa Catarina e vou te visitar, cara, com certeza. Um grande abraço e muita saudade de você aí, cara. E sucesso para você também. Pô, fiquei até emocionado aí. O Sérgio é um grande amigo meu, amigo pessoal meu, e fiquei muito contente de tá vendo ele aí tá ouvindo essa transmissão. Um grande abraço, Sérgio, para você, para a Ivonete, aí pra molecada. Um abração. Bom, vamos lá. Então, assim, as informações se falam muito do mesmo. Então, essas informações, muitas vezes, assim, foi falado no passado, foi dito no passado, foi comentado no passado, e isso foi tido como uma verdade. Então, assim, a informação correta, ou uma informação coerente, ou uma informação realmente estudada e comprovada, ela é muito rara, não só para micro, mas como orquídeas de um modo geral. Porque muitas vezes as informações que nós temos ali são consideradas para vegetais, né, para plantas de um modo geral, não especificamente para orquídeas, e aí é que vem o grande problema. Então tudo é falado sobre plantas e normalmente é falado sobre ou mais ligado à agricultura, então plantas aí grãos, né, grãos, cana-de-açúcar, plantas forrageiras ou mesmo ali frutas, né, e não especificamente para orquídeas. Então essa informação realmente ela fica bem escassa aí dentro do nosso meio. A gente falou esses dias atrás sobre aí a parte das octomérias, falamos sobre os ornitorcéfalos, falamos aí da questão do cultivo de plantas, né? E falamos de um modo geral. E sobre o que a gente se propôs, ou que eu me propus hoje para falar de vocês, é a respeito da adubação. E, bom, esse é um grande problema, né? A adubação, ela realmente é muito controversa, né? Então ela tem informações, quando a gente vai conversar muito aí com alguns outros pessoas que cultivam orquídeas, ou mesmo quando a gente vai atrás de informação na internet, a gente acha diversos tipos aí de comentários sobre adubação. Como que eu devo adubar minhas plantas, como eu devo adubar as orquídeas, o que eu posso usar na micro-orquídea, o que eu não posso, que hora que eu tenho que pulverizar, que hora que não. Então, gente, eu vou passar para vocês, eu vou tentar passar para vocês dentro daquelas informações que para mim são mais coerentes, né? Dentro do que eu li, dentro do que eu pesquisei, são as informações mais coerentes e são as informações que eu utilizo dentro do meu orquidário. Tá? Então, assim, seria aí controverso se eu chegar para vocês e falar assim, olha,
eu tenho uma fórmula milagrosa, eu vou dar uma fórmula para vocês que as suas plantas daqui a 3 meses vocês vão poder levar numa exposição e vocês vão ganhar o troféu da exposição. Vocês vão ter uma touceira linda e maravilhosa, né? Um avião. Uma touceira grande, uma touceira espetacular. Gente, infelizmente isso não acontece, tá? Então, assim, o cultivo de orquídeas, ele é um cultivo também de paciência, tá? Então, assim, como que eu encaro hoje a adubação? A adubação, ela é um complemento do que você faz no cultivo de suas orquídeas, ok? Então, preste bem atenção, ela é um complemento. A adubação é um complemento daquilo que você já faz com as suas orquídeas. Então, assim, a adubação ela não é feita para corrigir os erros de cultivo das suas plantas. Então, se você não investir também no cultivo das suas plantas, a forma que você planta as suas micro-orquídeas, independente se ela é no vaso, se ela é no lequinho, qual o tipo de substrato que você usa, se você usa brita que é um que eu utilizo muito, brita, com casca de pinos, com carvão, se você usa esfagno, se você planta ela na madeira, se você planta na fibra, ou direto no vaso, não importa, tá? A tua maneira de cultivo, ela é primordial para você ter sucesso com a adubação. Por quê? Porque a adubação é um complemento. Correto? Então, assim, não adianta você plantar mal tua orquídea, você usar um substrato velho, principalmente quando a gente planta em vaso, né? Porque aquele substrato do vaso ele deteriora, então você vai precisar trocar esse substrato a cada 2, a cada 3 anos. Tem plantas que suportam essa troca, tem plantas que não suportam muito bem essa troca, então você tem que tomar muito cuidado como é que você vai fazer. Às vezes, quando você faz a troca do substrato no ano seguinte, ela não vai dar uma boa florada, não adianta você entupir essa planta de adubo, que ela não vai florar bem. Então você tem que tomar muito cuidado. Primeiro lugar, gente, o cultivo certo, a forma certa de você plantar as suas plantas, né? Então, primeiro lugar é isso, tá? Então você tem que plantar corretamente a tua planta. Então aí você vai descobrir a forma que no teu orquidário você consegue cultivar melhor as suas plantas. Ou seja, plaquinha, ou seja, vaso, ou um orquidário coberto ou fechado, não importa. Mas primeiro, aprenda ou corrija os erros de plantio da tua planta ou das plantas que você cultiva. Primeiro lugar é isso, cara. Se você não investir no cultivo, da forma correta de plantar a sua planta, esquece adubo. Outra coisa, iluminação. Não adianta a gente pensar em adubação se eu não tenho uma boa iluminação, uma iluminação adequada para as minhas plantas, tá? Então, esse é um segundo ponto, a iluminação. Então, primeiro, plantio, iluminação é um segundo ponto. Então, assim, principalmente as micro-orquídeas, existe aquele mito, não, eu vou colocar a micro-orquídea na sombra, vou colocar no local mais escuro. Lógico, existem algumas espécies que gostam, mas não é a maioria. A maioria das espécies, elas precisam da mesma claridade que você daria para uma catleia, para uma celogine, para um epidendro. Elas precisam dessa mesma claridade, né? Porque se elas não tiverem essa mesma claridade, elas não vão fazer todo o processo de fotossíntese, desenvolvimento celular ou mesmo da floração. Então, se vocês não tiverem aí essa claridade ou essa iluminação adequada, essa planta também não vai se desenvolver bem. Então, não adianta você chegar e cacar adubo. Então, o segundo ponto. Então, primeiro, a forma correta de plantar. A segunda, a iluminação. A terceira, a rega. Cuidado com a rega. Então, como a gente já falou em outros programas, né, em outros vídeos, muito cuidado com a rega. Normalmente a orquídea, você mata ela pelo excesso de água do que pela falta de água. Normalmente é isso. Então você acaba matando a planta por isso. Normalmente pelo excesso de água. Então cuidado com
a maneira que você rega as suas plantas. Outra coisa, até me perguntaram, né, depois eu vou dar uma olhada quem fez essa pergunta e responder ela também, mas eu já vou falá-la, porque ela também faz parte desses tópicos principais. Primeiro, a maneira que você planta. A segunda, a gente estava falando da maneira de plantar. A segunda, a gente falou aí sobre a iluminação, né, a forma que você vai plantar ela corretamente, aí a iluminação que essa planta precisa. A terceira, a rega. E a quarta, a ventilação, tá? Então não adianta, porque a gente assim, eu também faço parte disso, tá? Como orquidoido, né? Vamos colocar assim, ou micreiro, a gente tem o costume de ficar, poxa, vou ser um acumulador de planta, vou pegar planta, pegar planta, pegar planta, pegar planta. E ali um local, um espaço que a gente conseguiria colocar 50 plantas, a gente coloca 200. Um local que a gente tinha assim para colocar 1000 plantas, a gente coloca 3, 4, 5 mil plantas. E tá errado, gente. A orquídea, não só a micro, como a orquídea grande também, ela precisa de um espaço aí para ventilação. Então vocês vão ver que aqui mesmo onde que eu coloco essas madeirinhas, elas não estão grudadas, elas estão separadas. As que estão penduradas também, vocês vão ver depois, até mostrar, ver se eu viro um pouquinho aqui, vocês vão ver que ela tem um espaço entre elas, né? Esse espaço entre elas, né, que você está vendo aqui, e ou mesmo na altura entre elas, isso é primordial, gente, para a ventilação da planta, para que você tenha um bom resultado, tanto aí dela captar aí a luz, captar a iluminação, como também para que haja essa ventilação e os brotos não venham a fungar, os botões não venham a fungar, as plantas, as folhas aí consigam se desenvolver muito bem. Então, assim, esses pontos a gente tem que prestar muito atenção. Aí, depois, você entra com a adubação. Então, a adubação ele é um complemento de tudo isso, para que você possa aí ter uma boa floração, né? Então, não adianta você não seguir esses tópicos, tá? Ou seja, a questão do cultivo da planta, o cultivo da tua orquídea, se você não prestar atenção nessas questões, tá? Da adubação. Quais são os adubos aí? Como que eu vejo aí a questão da adubação hoje? Normalmente, quando a gente vai falar sobre adubos, a gente fala sobre o quê? NPK, né? Então, normalmente aí se fala muito do NPK. Olha, gente, o adubo NPK, eu vou usar o adubo para manutenção, o adubo para floração, para crescimento e assim por diante. Depois, se vocês quiserem, vocês entram aí na internet. Eu não vou me apegar muito ao que é cada item ou falar sobre isso, porque depois de uma consulta rápida na internet você consegue pesquisar e ter maiores informações sobre isso. Mas o NPK, o que é o NPK? Né? É o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Né? São essas três partes aí que a gente utiliza no NPK. Então tem diversas misturas aí, né? 20-20-20, 25-20, 20-15-20, para crescimento, para floração, onde que você tem um pouco mais de potássio e assim por diante. Volto a falar, né? Essa é a base. Tá? Então o NPK. Então a nossa adubação, muitas vezes a gente se baseia somente no NPK, que é uma falha, tá? Porque como existem macronutrientes primários, existem alguns macronutrientes secundários, tá? Onde que a gente acaba não prestando muita atenção. Que normalmente aí a gente tem mais 3 aí macronutrientes secundários, que é o cálcio, o manganês e o enxofre, né? Então eu tenho os macronutrientes primários, que são muito importantes, mas eu tenho macronutrientes secundários, que sem eles eu não tenho uma boa absorção da planta, ou desenvolvimento, ou rigidez nesse desenvolvimento da planta, mas também eu tenho os micronutrientes. Poxa, Roberto, mas quantos tipos de adubo eu vou ter? Tá? Não são muitos, tá, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado o que o comércio fala e o que na prática pra gente funciona. O que é importante?
como a planta, você tem que pensar ela como um ser vivo, né? Não um objeto de decoração, um ser vivo. Então o que acontece? Se nós só nos alimentarmos de feijão, arroz e bife, vai chegar um determinado momento que vai faltar vitamina C. Vai faltar uma vitamina A, vai faltar algum outro, vai faltar cálcio, vai faltar alguns outros nutrientes que a gente precisa para ter um bom desenvolvimento, né? E no mesmo caso são as plantas, tá? Os micronutrientes são importantes. O vizinho tem um cachorrinho, não tem jeito. E o avião passa. Então assim, se só o avião passar... Desses micronutrientes, tá? A gente tem ali, tem o boro, o cobre, o ferro, o manganês, molibdênio, o zinco, que são muitos, né? O cobalto, o cloro e hoje também é considerado como micronutriente o silício, tá? Só que o que esses micronutrientes têm a ver com os macronutrientes? Gente, o que acontece? Para que a planta, muitas vezes, esses macronutrientes, eles não estão disponíveis de uma forma que a planta possa assimilar ou possa ter a fixação deles de uma maneira rápida. Eles precisam desses micronutrientes para que ele possa ter uma melhor absorção do nitrogênio, ou muitas vezes o processo aí de quebra da cadeia de nitrogênio, nitrito, nitrato, para que haja uma boa absorção, o fósforo, o potássio, o cálcio. Então, sem esses micronutrientes, muitas vezes eu não consigo que a planta tenha uma boa absorção desses macronutrientes. Então o que é ideal? O que é ideal é que na nossa adubação ou no nosso programa de adubação a gente consiga dar para as nossas plantas os macronutrientes primários, os macronutrientes secundários e os micronutrientes. Então a gente possa dar toda essa cadeia de alimento, né, para que ela possa ter um bom desenvolvimento. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai cultivar uma planta e ela começa pequena. Ali a gente tem 10, 12, 15 folhas e ela começa a se desenvolver dentro de um tronco, dentro de um substrato. Só que chega um determinado momento, essa planta começa a crescer, ela começa a se desenvolver. E aí aquela planta que a gente tinha ali pequena, né? Eu não consegui tirar aqui, né? Depois eu queria até mostrar. Mas uma planta que a gente tem ali pequena, vamos se dizer assim, deixa eu ver se essa eu consigo retirar. Só um minutinho. Né? Então uma planta que a gente tinha com 5, 6 hastes, ela se torna isso. Né? Ela envolveu aí toda a madeira quase, né? Que ainda está fechando, mas em pouco tempo, mais uns 2 anos, ela fecha essa parte aqui também. Então vocês vejam, uma planta que eu tinha ali com 7, 8 folhas, ela está dessa forma. Então o que é fato? A raiz ela precisa se desenvolver muito bem, para que ela possa pegar esse alimento e levar para as folhas e no desenvolvimento ali das flores também. Então aí é que entra o complemento da adubação, para que essa planta ela possa continuar o seu desenvolvimento e continuar a florada dela. Porque muitas vezes aqui ela não tem um alimento suficiente para que a florada seja efetiva ou seja grande e o próprio desenvolvimento da planta. Porque se ela não tem alimento suficiente, ela vai tirar da onde? Ela vai tirar do crescimento das folhas para as flores e vice-versa. Né? Então ela vai tirar das flores da estrutura das plantas, das folhas. Então o que é importante? A gente poder aí ter esse complemento de adubação nessas plantas ou durante esse processo aí que a gente vai fazer com elas. Então assim, cuidado gente, adubação ela não é algo que a gente vai colocar nas plantas para que a gente tenha uma planta, né, linda e maravilhosa, mas ela é um complemento de todo o nosso processo, toda a nossa cadeia que a gente faz hoje do cultivo de micro-orquídeas. Então eu preciso ter macronutrientes, né, o nitrogênio, o potássio,
o fósforo, a gente precisa ter macronutrientes, que a gente vai entrar aí na questão do cálcio, a gente vai entrar na questão aí do magnésio e do enxofre, e a gente precisa ter micronutrientes. Com toda essa sopa, né, é o que a gente vai conseguir fazer com que a nossa planta cresça e se desenvolva, né? Então, muito cuidado com isso. Eu uso normalmente de 3 a 4 adubos, tá? E hoje, assim, porque nem todos os adubos, como a gente falou no começo, são desenvolvidos para especificamente orquídeas, né? Hoje a gente tem um aí adubo que é específico para orquídea, mas eu não posso ainda falar muito sobre ele, que eu estou começando a usar há pouco tempo, né? Mas normalmente o que a gente tem aí? Eu utilizo onde que eu tenho micronutrientes, tá? Então aqui esse é um adubo mais líquido, então aqui é onde que eu tenho os micronutrientes dele. Utilizo aí um adubo aí, que é o já conhecido de vocês aí, na manutenção 20-20-20. Utilizo um outro, que é a base aí já dos macronutrientes secundários, tá? Então aí a base de cálcio. E eu já entro também com uma complementação aí do complexo B, né? Então eu faço essa mistura. Normalmente eu trabalho assim, quando eu vou fazer a adubação líquida dos micronutrientes, aí eu utilizo o micronutrientes e eu complemento com o complexo B. E entre o de manutenção e o cálcio eu vou intercalando. Então faço uma adubação, normalmente eu faço a cada 15 dias. Então assim, se uma eu faço de micronutrientes, se uma eu faço de macro, na próxima eu faço de micronutrientes. E depois eu intercalo com cálcio. Então sempre vou intercalando as adubações. Uma de macronutrientes primário, outra macronutrientes secundários e outra de micronutrientes. E assim eu vou fazendo a nossa adubação. O Reginaldo perguntou aqui, a absorção de adubos ocorre somente pelas raízes ou também pelas folhas? É uma controvérsia muito grande, né? Normalmente, assim, dentro do que a gente lê, essa absorção pelas folhas ela é mínima, né? Então a maior absorção justamente é pelas raízes. Então por isso que é importante, né, Reginaldo, a gente aprender a cultivar a planta primeiro, as raízes da planta, né? Oi, Ori, bom dia, tudo bom? Aprender o cultivo da planta, aprender a cultivar a planta, para depois a gente pensar em adubação. Porque se eu não tenho um bom desenvolvimento radicular da planta, não adianta eu adubar. Eu só vou lavar a planta vai bater nas folhas, a absorção, se absorver, é mínimo, né? E ela não vai ter raiz para captar ou para absorver esse adubo. Então, assim, primeiro ponto, a gente tem que aprender a cultivar raiz nas plantas. Aprendam a cultivar raiz. Aprendam o cultivo da planta. Então, como a gente falou, primeiro plantar, segundo aí primeiro a plantar, depois a gente vai entrar aí no segundo, onde que eu vou pensar na iluminação, o terceiro aí a gente vai pensar aí na rega, quarto, ventilação. Então, tudo isso a gente tem que fazer primeiro para depois a gente pensar no adubo. Porque se a planta não crescer e desenvolver bem as raízes, não adianta a gente adubar. A gente vai gastar, vai jogar dinheiro fora. E muitas vezes a gente só vai saturar aí o substrato ou o local onde que a gente está cultivando a planta. Então é dessa forma que eu trabalho, né? Então eu trabalho sempre com um adubo macro, um macronutrientes primário, macronutrientes secundários e um de micronutrientes. E normalmente eu complemento aí com o complexo B. Então são esses 4 adubos que normalmente eu utilizo. Independente da marca, tá, gente? A questão da floração. Mas qual que é o adubo que eu vou usar? Eu vou usar um adubo de floração, de crescimento, de manutenção? Gente, eu prefiro usar o de crescimento. A questão do adubo de floração, né? Então deixa eu até voltar aqui um pouquinho, só um minutinho, que eu quero entrar aqui quais são as pessoas, né? Eu falei sobre o espaçamento, né? Então o Luiz Felipe Correia tinha me perguntado, né, sobre qual o espaçamento ideal, né? Então, Luiz,
eu sempre deixo aqui, quando eu vou colocar, como eu planto em madeira, eu normalmente deixo pelo menos de 1 a 2 dedos, dependendo do tamanho da planta. Isso aqui, como são plantas pequenas, eu normalmente 1 dedo. Quando são plantas maiores, de 2 a 3 dedos, tá? Entre elas. Então, se você observar aqui, né, nessas plantas do alto, ela tem, além do espaçamento entre elas, em torno de 2 a 3 dedos, ela tem uma distância, porque aqui são 2 fileiras de planta, eu tenho uma mais acima, né, e uma outra mais abaixo. Entre uma e outra, ela tem uma distância aproximada aí de uns 15, de 10, mais ou menos de 10 a 12 centímetros, tá? Então, assim, entre o telado, uns 15 centímetros, entre plantas, na altura, 15 centímetros, nas laterais das plantas, mais ou menos de 2 a 3 dedos de distância entre elas, para que haja ventilação e elas todas possam absorver claridade. E não adenso muito a parte de cima, para que as plantas que estão embaixo ou nas paredes também possam receber claridade. Isso é um fato muito importante, tá? Então, ver se a gente consegue responder algumas outras perguntas aqui. Anice Bento, né? Ela comentou aqui que utiliza o Ceacrop, isso mesmo, tá? Ele é um adubo irlandês, né? Ele vem de fora, né? Ele é à base de cloreto de potássio e zinco. E ele entra aí com extrato de algas, né? Então ele tem aí muitos micronutrientes, né? Mas o que seria ideal? Você também tem um outro adubo que você tivesse aí uma complementação aí também da parte aí de nitrogênio, da parte de cálcio. Então também os macronutrientes aí secundários, né? Isso é o ideal. Pode ser utilizado em micro-orquídeas também sem problema nenhum, né? O mesmo adubo que a gente usa nas orquídeas grandes, a gente vai usar nas pequenas. O que normalmente eu faço, tá? Eu uso a metade da dosagem que eu utilizo, ou muitas vezes assim, não dá para falar metade, né? Porque aí fica muito difícil para vocês entenderem. Mas normalmente assim, eu utilizo essa dosagem que é recomendada, porque assim, vai depender da quantidade de pulverização, como é que você pulveriza a planta. Se você só passa o pulverizador ou se você realmente molha o substrato. Como que eu faço? Eu molho o substrato, eu não só bato aquela adubação foliar, né? Então, como se fosse realmente uma rega, né? Eu molho ela para que ela possa aí absorver esses nutrientes. Então, na hora que eu vou entrar com o pulverizador, normalmente eu faço isso com o pulverizador, então eu molho realmente cada planta, cada substrato e assim por diante, né? Não é aquela coisa de você só simplesmente bater o adubo, porque é foliar eu só jogo. Não, a absorção da folha é mínima, gente. Eu preciso que chegue até a raiz para que ela possa absorver, tá? Mas pode usar sem problema nenhum, tá, Nice? Não tem problema. A Terezinha... bom, já respondi que a Terezinha perguntou se o adubo que ela usa nas orquídeas grandes, ela pode usar nas micro também. Pode, sem problema nenhum, tá? É o mesmo tipo de adubo, tá ok? Cuidado com o adubo, tá, gente? Porque o adubo é entre o remédio e o veneno. Qual é a diferença? É a dose. Então, se muitas vezes você exagerar na adubação da tua orquídea, você pode acabar perdendo a tua planta. Tá? Porque a planta acaba acumulando isso nas folhas, depois ela não tem como eliminar isso. Então esses sais que ela acumula, na hora que bate a claridade, bate o sol ou alguma mudança que tem aí no ambiente, ela pode definhar e você pode perder essa planta. Então é preferível você trabalhar às vezes aí, dependendo da planta, com uma quantidade menor de adubo e depois aí você do que trabalhar com uma quantidade muito grande, porque depois você não tem como retirar isso da planta. Tá? Então assim, toma muito cuidado com a questão da adubação, principalmente dos macronutrientes aí, tá ok? E porque assim, muitas vezes que nem o fósforo, se ele não for, se você tiver o excesso, a planta muitas vezes não absorve, só vai para o lixo, só vai para a água, você perde isso, você perde dinheiro. Então é preferível você usar o adubo balanceado do que você aí tentar querer que a sua planta em questão de um mês seja uma planta linda e maravilhosa. Não dá, gente. A questão da tua planta, uma micro-orquídea, ela demora ao mesmo tempo que uma orquídea grande. Então, assim, muitas vezes o desenvolvimento de uma planta vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos
8 anos. Aí você fala assim, poxa, eu quero ter uma planta de exposição. Sim, você vai ter, mas você vai ter que cultivar essa planta durante muito tempo. Respeitar o crescimento da planta. Não adianta você carcar adubo nela para que ela tenha um desenvolvimento rápido. Quando você dá o excesso da planta e ela tem um crescimento muito rápido, o que pode acontecer, gente? As cadeias, né, das células que vão ser formadas na planta, por esse crescimento muito rápido, né, às vezes a planta ela fica molenga, as folhas não ficam bem formadas e ela fica muito mais suscetível a ataque de fungos, de bactérias, porque pelo crescimento ela precisa de um tempo correto para que haja esse desenvolvimento e esse espaçamento entre as células. Vamos se dizer assim, vou fazer de uma maneira bem arcaica, para vocês entenderem. Então vamos dizer, os tecidos eles estão dessa forma. Quando eles começam a se desenvolver de uma maneira muito exagerada, o que pode acontecer é isso, né? Então eles não vão ficar formados da forma que deveriam. Então muitas vezes essa planta vai ficar molenga, ela não vai ficar uma planta FIB que estaria dessa forma, ela vai crescer muito rápido, vai se desenvolver muito rápido e nesses vazios, né, que ficam aqui, ela fica mais suscetível a ataque de fungo, de bactérias, cochonilha, pulgão. Por quê? Porque quando ela está fechada, ela fecha a porta para isso. Quando ela cresce exageradamente, esses tecidos eles não fecham adequadamente. Ele fica muito mais suscetível ao ataque de fungo, bactérias e outras doenças. Então, cuidado com a adubação. Não é você adubando muito que a tua planta vai ser saudável. Né? E a gente tem que pensar na saúde da planta, porque a planta ela estando saudável, ela vai crescer bem, ela vai se desenvolver bem e ela vai dar uma linda florada, tá? Então muito cuidado com isso, né? Hildegard, né? Ela está perguntando sobre a adubação para floração. Se eu tenho uma espécie não identificada e não sei quando é a época de florescimento. Boa pergunta. E é isso que normalmente a gente fica perguntando, poxa, quando eu vou adubar uma planta para o florescimento dela, ou quando eu coloco um adubo de floração? Gente, é muito complicado, porque vocês vejam aqui eu tenho uma quantidade enorme de espécies e de plantas. Cada planta tem o seu período de floração, cada planta atrasa ou adianta, cada planta ela veio de uma região, cada planta ela veio de uma parte do mundo. Então assim, ela está aqui no mesmo ambiente. Dificilmente eu vou saber quando é como que eu vou tratar essa planta, qual vai ser a época de florescimento dela. Então, normalmente o que se dizem, 3 meses antes da floração você começa um adubo do período de floração da planta, você começa a fazer a adubação de florescimento. Só que o que acontece, gente? A orquídea ela é um pouco diferente de alguns outros de algumas outras plantas. Conforme ela vai crescendo, nem sempre ela segue o processo de crescimento. Ela cresce a folha, já levanta o broto e ela vai embora. E acontece a floração. Normalmente na família Pyrrolotadini, como outras, ela vai acumulando o alimento no pseudobulbo ou no bulbo. Quando ele se desenvolve, ela entra em dormência. Quando chega a época de floração, ela solta a haste, ok? Então o que acontece? O que ela tinha que acumular ali, ela já acumulou. Então não adianta você com 3 meses você carcar adubo de floração nela, que ela não vai dar uma floração excepcional. O que é importante para aquela planta? O que ela já acumulou no período de desenvolvimento do pseudobulbo ou da própria planta. Então por isso que é mais importante não se atentar tanto à questão do adubo de floração, mas sim se ela está recebendo macronutrientes primários, macronutrientes secundários, se ela está recebendo os micronutrientes durante toda a parte de desenvolvimento da planta. Porque o que ela vai ter? Um crescimento da parte vegetativa, ela vai poder fazer uma boa assimilação de açúcar, a fotossíntese dela vai ser maravilhosa porque ela tem uma boa iluminação, o sistema reticular dela vai estar ótimo, ela vai poder puxar esse alimento para as plantas. E quando esse alimento que ela acumulou no pseudobulbo ou no bulbo dela, quando chegar a época de floração, está ali disponível para ela assimilar e usar e soltar uma haste floral linda e maravilhosa.
É nisso que a gente tem que prestar atenção. Não é simplesmente pegar assim, olha, eu vou colocar o adubo de floração. Eu demorei muito tempo, gente, para entender esse processo. Né? Que o que é importante para a orquídea, por isso que eu te falo, por isso que eu falei para vocês no começo, o adubo, né, hoje, específico para a orquídea, praticamente não se tem, porque o processo de desenvolvimento da orquídea muitas vezes é um pouco diferente do processo de desenvolvimento de outras plantas. Então precisa ser de algo bem específico. Clean, obrigado aí pelo elogio, obrigado mesmo. Fico feliz que você tenha gostado. Então, gente, o que é importante? Essa adubação que eu faço durante todo o ano, para que quando chegue no período de floração, o alimento que essa planta, que essa orquídea precisa para soltar a haste floral, esteja ali disponível para ela. E aí ela tendo essa limitação, o que ela faz? Quando chegar a época de floração, essa haste floral ela vai explodir. Porque aquela folha que ela soltou, aquele bulbo que ele soltou, normalmente depois que ele se desenvolve, ele se torna uma reserva de alimento. E aí ele vai ser utilizado depois quando ele for desenvolver a flor ou o fruto da planta. Então, se essa reserva já está com o alimento que ela precisa guardado, quando ela for soltar a haste floral, está ali disponível, ela pega, pum, absorve e solta. Então, muitas vezes, esse adubo de floração que a gente solta um pouco antes, não vai resolver muito, porque na hora que eu for jogar, ela já absorveu o que ela precisava para a floração, já está ali guardado no pseudobulbo, do bulbo dela, ela vai absorver muito pouco e vai utilizar muito pouco para a floração, tá? É dessa forma que eu enxergo, ok? Então assim, Ilogran, porque aqui, dificilmente eu vou saber qual é a época de floração de uma planta. Tem planta que está florindo agora, tem época que já floriu e tem planta que vai florir ainda. Então eu prefiro muito mais me atentar a essa adubação linear durante o ano, fazer com que ela guarde reserva do que ela precisa para desenvolver a floração, e quando chegar na época de floração, essa reserva está feita e ela desenvolva bem a haste floral e dê uma floração linda e maravilhosa. Tá? Então, eu faço dessa forma. A Cristina Grigolon, né? Se todas as orquídeas toleram o mesmo adubo ou se determinadas espécies pedem algo diferente. Se o substrato onde estão as plantas, os vasos, cachepós, casca de peroba, toquinho, interfere na quantidade de adubo que pulverizamos. E também se você consegue... Bom, a pulverização de adubo eu não vou conseguir fazer, porque a gente está aí quase no horário do almoço e não é o ideal que você faça pulverizações nesse horário, né? Então o que é o ideal? Que você faça pulverizações ou no comecinho da manhã antes do sol ou no final da tarde. Eu normalmente faço sempre no final da tarde, né? Quando o sol baixou, aí já está aquela penumbra, já está mais, já não tem o efeito do raio solar, o calor já baixou também. Então é normalmente nesse horário que eu faço a adubação. Na parte da manhã eu não faço por uma questão de tempo, né? Então assim, eu saio muito cedo de casa pela minha questão do meu trabalho, saio por volta de 6h15 para as 7 horas, 10 para as 7, né? 10 para as 7, 15 para as 7, então fica difícil de eu fazer a adubação na parte da manhã. Então só faço elas na parte da tarde, tá? Sim, interfere, tá? Então se você tem um vaso, dependendo do substrato que você utiliza, então vamos dizer, você tem esfagno, você tem fibra vegetal e você tem ali chips de pinos, pedra, carvão, então cada substrato ele absorve de uma forma. Tá? Então se você tem um esfagno, ele vai absorver mais isso, então vai ficar mais disponível para a planta. A fibra da mesma forma, né? Já se você trabalha mais com pedra, com chip, com carvão, ele vai eliminar mais. E no caso, quando você trabalha com toquinho, se ele tem, dependendo da quantidade de esfagno, ali ele também vai absorver, vai ficar uma boa quantidade de esfagno. Mas normalmente, como eu trabalho com madeira, com pouco esfagno ou praticamente a madeira lisa, então eu tenho que ter essa frequência maior de adubação. O que é ideal, tá? Quando você for pulverizar essas plantas, você molha o substrato dela, para que ali possa o adubo ficar disponível dela para que ela possa assimilar. Isso tanto na madeira quanto no esfagno ou na fibra. O que vai acontecer? Quando você usa esfagno e usa fibra vegetal, de modo geral, tende a acumular sais nessas fibras,
né? Então, conforme o período, o tempo que você vai fazer de adubação dessas plantas, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer troca desses substratos, normalmente a cada 2 anos, a cada 3 anos, tá? Porque o que vai acontecer? O adubo, né, principalmente mineral, onde que a gente entra aí com macronutrientes, ele tende a acumular ali. Então, o que vai acontecer? Você vai adubar uma vez, vai ter um pouco a planta vai absorver. E que esse pouquinho que vai ficando em cada adubação, depois de um período de 2, 3 anos, isso se torna praticamente um veneno. Acaba você vendo a planta ali, você, poxa, se eu estou adubando, estou regando, mas a planta parece que começa a definhar, ela começa a ficar mais rígida. Então, assim, toma muito cuidado com isso. Então, assim, o que é importante? Que quando você utiliza vasos, e dependendo desse substrato, que é mais fibra, ou esfagno, você pelo menos a cada 2, 3 anos você troca ele. Tá? Quando é madeira, essas coisas, praticamente o que vai ficar aqui é uma quantidade muito pequena e a planta ali vai eliminar rapidamente e não vai ficar retido ali. Tá? E quando a gente for regar, fazer as regas normais, normalmente lava isso. E no vaso, muitas vezes, ou na fibra vegetal, quando ela está no vaso, você não consegue eliminar ali. Isso tudo, ele fica acumulado ali. Tá? Deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta. Não, gente, acho que eu consegui responder todas as perguntas aí de vocês. Se vocês tiverem mais alguma coisa, a gente vai colocando ali, vai respondendo à medida do possível. Novamente, eu quero citar essas 4 coisas para você. Primeiro, a maneira que você cultiva as suas plantas, preste bastante atenção. A segunda, a iluminação. A terceira, a rega. A quarta, a ventilação. Depois, em 5º lugar, na ponta da fila é a adubação. A adubação é um complemento de todo o resto que você faz, tá, gente? Não use a adubação como algo que está em primeiro lugar. Não, ele está na ponta da fila. Então, primeiro, cultivo. Segundo, a questão da iluminação. Cultivo, iluminação, rega, ventilação. Depois, adubação. Adubação, macronutrientes primários, macronutrientes secundários e micronutrientes. Você oferecendo tudo isso para a tua planta, você vai ter sucesso no cultivo e você vai ter planta à disposição. No tempo da planta. Então, assim, não adianta você esperar que com 1 ano você vai ter uma planta linda e maravilhosa. Muitas vezes você vai demorar 2, 3, 4, 5, 6 anos. Essa planta que eu mostrei para vocês aqui, tá? Essa planta aqui, no mínimo comigo, ela já tem de 8 a 9 anos. Então, assim, gente, nada é fácil. É cultivo, é perseverança, é paciência. Né? Para você ter uma planta linda e maravilhosa, é paciência. Paciência no cultivo, tá? Gente, um grande abraço, até a próxima e depois aí a gente vai colocar esse vídeo disponível lá no nosso canal no YouTube, tá ok? Um grande abraço a todos e um bom final de semana.